Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio, leia a Bíblia Cast. Muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vinda, minha irmã. Está no ar mais um episódio do Leia a Bíblia Cast, o episódio número 25. Que bênção ter você aqui com a gente, que bom que você clicou aí nesse link. É porque você quer estudar a palavra de Deus, você quer meditar mais na palavra de Deus, está buscando, né, mais conhecimento da palavra de Deus. E estamos aqui para conversar, para debater sobre o livro de Ezequiel, né, a leitura da semana, essa semana maravilhosa, onde a gente leu Ezequiel do capítulo 6 ao capítulo 10, e a gente está aqui para conversar um pouquinho mais, ver os pontos que nos chamaram a atenção, né, relembrar aqueles capítulos, aquelas visões maravilhosas de Ezequiel já, tá certo? Antes eu quero fazer um convite para você, eu quero saber se você conhece os cursos da Escola da Bíblia. Você está ligado nos cursos da Escola da Bíblia? Sabia que tem curso disponível hoje para você fazer? Não é isso, João? Fala pra gente aí. A graça e a paz estejam com todos. Sim, na Escola da Bíblia, na Avenida Conde da Boa Vista, os cursos começaram, mas você pode entrar para assistir uma aula, para ver como é que é, e depois você faz a inscrição, porque uma aula, por exemplo, de um curso como Ler e Entender a Bíblia, você faz a observação, depois a interpretação e a aplicação. Então, uma aula você vai ver parábola, a outra salmo, a outra epístola. Então, uma aula não depende necessariamente da outra, pode ser isolada. Então, tem o Daniel sim, precisa você acompanhar, mas de repente, conversando com você, Daniel, você pode orientar, leia de 1 a 5, e a gente resume aqui. Então tem vários, tem mundo espiritual, anjos, demônios, onde estão, com quem. O livro do Sermão do Monte, por exemplo, são 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7, o professor está no capítulo 5 ainda, então tem muita coisa para ver no 5, são 10 semanas junto, então não perca. Se você chegar no capítulo 6, amém. Chegou no 7, amém. E se você está fora de Recife, você pode acessar a página da internet da Escola da Bíblia, escoladabiblia.com. Lá tem Romanos, Provérbio, tem até o grego. Entra lá e deixa lá o seu comentário, né? Ou você clica aqui, né? Estamos aí com o QR Code que você já manda para mim direto, tá certo? No WhatsApp. Clicou, já vem direto para mim. Se você não consegue, a sua câmera não pega, não tem problema. Você pode ligar para 3231-6861, de 8 da manhã até às 19 horas nós estamos lá. Tem aula até 8h30, mas quando dá 19 horas a gente sai do comercial para dar esse suporte. Eu acho que eu já falei muito, mas legal. Eu queria mostrar algo interessante. Estou tomando aqui meu chazinho. Opa! Com a xícara de barro, viu? É bênção, viu? Bênção, olha aí, muito bom. Chazinho aí, né, João? Chazinho legal, gostei. Né? Para mim, a xícara faz toda a diferença, muito legal. Hoje eu tô só na água aqui, viu? Hoje eu tô só na água porque eu tomei o café mais cedo, acabou o café mais cedo, aí vou ter que ficar só na água aqui hoje, viu? Com vocês. Beleza, pessoal. Acesse o site escoladabiblia.com, procure um curso presencial ou um curso online, né? Mas não deixe de estudar a palavra de Deus, que é uma bênção, e tá o QR Code aí aparecendo para você clicar e já falar, né? Linha direta, contato com o nosso amado João aí para você se inscrever ou ter mais informações, beleza, pessoal? Todo o objetivo aqui é divulgar mais conteúdo da palavra de Deus, né? A gente quer que você se edifique mais, né? Você aprenda mais da palavra, assim como a gente tem aprendido também junto com vocês, tá certo? E outro conteúdo maravilhoso que tem aos sábados, olha aí, sábado de manhã, o que é que tem, Fernando, para nos edificar mais ainda? Sábado, todo sábado, se assim Deus permitir, né? Nós vamos andando para frente. E todo sábado, das 8 às 10 da manhã, o programa Jesus, a Nossa Esperança. E olha lá, dia 16 de novembro, estamos em outubro, né? 16 de novembro, se você está ouvindo antes de novembro, esse programa, nós vamos ter o programa número 600. São 12 anos. Jesus, a Nossa Esperança. Então, você vai se preparando para esse programa 600. Mas não só esse, você já pode entrar lá e ouvir os programas que estão, são 200 programas nós temos lá gravados já, e posso dizer com toda certeza para vocês, é de muita edificação. Eu sou suspeito, né, Daniel? Sou suspeito, João, falar disso, mas eu me sinto muito edificado quando termino o programa, e tenho certeza, vocês que vão ouvir o programa também vão se sentir edificados.
você pode acessar Rádio Litoral FM 98.5 da cidade de Paulista, aqui em Pernambuco, Brasil, né? Você está falando do Brasil. E ouvir o programa na íntegra no momento que estiver acontecendo ao vivo. Ou, data posterior, você entra no canal Jesus, a Nossa Esperança, e lá você escolhe o programa que você quiser assistir. Tenho certeza, você vai ser edificado. Amém. Maravilha, maravilha. Oi, João. Fala aí, João. Daniel, são quantos discípulos? 12? São quantas tribos? Opa, 12 também. E a infância de Jesus não temos, mas nós temos uma data quando ele tinha quantos anos, Daniel? Opa, olha aí, 12 anos. 12 anos, Jesus foi no tempo. Olha, né? Esse tudo programa conectado. Vai ser muito bom. Rapaz, Deus seja louvado. Número 600. Olha aí, pessoal, se você está ouvindo esse programa aí antes dessa data, qual é a data mesmo, Fernando? Diz aí de novo para a gente gravar aqui. 16 de novembro, não é isso? Depois do feriado, né? Feriado é de novembro. E assim Deus permitiu. Eu tô já falando que vai ser, mas tá tudo nas mãos de Deus, é com ele, não é comigo não. Sim, com certeza. Que bênção, pessoal. Se você puder, olha, acompanha ao vivo, né? Eu vou fazer um esforço aí para ver se eu acompanho ao vivo aí esse programa, dia 16 de novembro, número 600, 12 anos, né? 12 anos. Olha, tenho certeza que é um programa da vontade de Deus, viu? Porque quando não é, né? Quando não é, Deus não ia deixar o negócio rolando 12 anos, né? Se não fosse da vontade dele. Com certeza, Deus está na frente disso. Que bênção. Oi, João. Daniel, se Deus tocar no coração do diretor, talvez ele chame você e eu para a gente estar no presencial, porque eu vou conseguir lá na escola uma folga e você vai estar lá. Né? Merece uma folguinha. Deixa Deus tocar no coração desse diretor aí. A cadeira já está esperando. A cadeira. Vai ser uma maravilha, viu? Vai ser uma festa mesmo. Que bênção, pessoal. Vai. Jesus, a nossa esperança. 16 de novembro, marca aí a data, se você está, né, ouvindo esse programa antes, vai ser uma bênção. Vamos celebrar esses 12 anos, né, propagando a palavra de Deus também nesses momentos edificantes. Se você não conhece, acessa aí também o canal no YouTube para conhecer um pouquinho, beleza? Valeu, Fernando, valeu, João, e valeu você que está nos acompanhando, né? A gente quer sempre agradecer você que está participando, você que está sempre deixando sua mensagem, você ouvinte fiel aqui do Leia Bíblia Cast, que está sempre compartilhando também o link para outras pessoas, está sempre dando like. Deixa eu abrir aqui os comentários do programa passado, número 24, pessoal, né, que a gente falou de Ezequiel do capítulo 1 ao capítulo 5. Olha aí quem deixou sua mensagem aqui. Verônica deixou mensagem dizendo: boa tarde, seja um atalaia. Aê, Verônica, é verdade, seja um atalaia. A gente falou, né, muito de atalaia aí na semana passada. Valeu, Verônica. Miriam também está com a gente, deixou sua mensagem. Boa noite a todos, que Deus os abençoe. Valeu, Miriam. Continue firme e forte com a gente aqui no Leia a Bíblia Cast. Deixa eu ver quem mais está com a gente. Laudiceia também deixou. Aí, Lau, deixou sua mensagem, Laudiceia. Ela botou: obrigado, irmãos. Que Deus continue capacitando a cada um de vocês, pois esse trabalho nos ajuda a conhecer melhor as Escrituras Sagradas e assim podemos servir ao Senhor, nosso Deus, com excelência. Valeu, Lau, valeu. Nosso objetivo é esse, sempre ajudar, né? Queremos sempre ajudar com um pouquinho de conhecimento que a gente tem aqui. A gente vai aprendendo também junto aqui, um com o outro e com vocês, e a gente sempre quer edificar mais e mais cada um de nós. Valeu, Lau, continua com a gente, continua dando like, né? Continua apoiando aí esse projeto, compartilhando para chegarem mais e mais pessoas, beleza, Lau? Jorge Luiz também deixou sua mensagem. Aí, Jorge, que bênção. Jorge também deixou sua mensagem. Boa noite, graça e paz. Valeu, Jorge. Maria Lima, olha aí, Maria Lima também deixou a mensagem aqui. A paz, irmãos. Aí, Maria, que bênção. Valeu pela participação. Que Deus te abençoe e continue com a gente. Marilu também deixou aqui, ó, paz, irmãos. Boa semana com a presença de Jesus Cristo, que Deus continue abençoando esse projeto maravilhoso. Valeu, Marilu, que Deus continue te abençoando também e abençoando Leia a Bíblia Cast. Valeu. Shalom tá na área também, olha aí, Shalom deixou sua mensagem, nossa irmã Vânia, a paz de Cristo, Vânia. Espero que você esteja aí de novo, viu? Sempre com a gente aqui, lendo a palavra de Deus. Aninha Miri, né? Luciana também deixou, muita gente participando. Olha que maravilha, pessoal. Aninha
Luciana também deixou aqui sua paz de Cristo. Boa tarde. Valeu, Lu. Valeu, Luciana. Boa tarde para você. Raquel Cruz também deixou mensagem dizendo a paz de Cristo, excelente domingo e feliz semana para os amados irmãos na doce presença de Jesus. Valeu, Raquel. Para você também, excelente semana, Raquel, sempre na doce presença de Jesus. Nossa irmã Hilda Melo também participando aqui com a gente. Que coisa boa, pessoal. Hilda Melo, valeu, Hilda. Um abraço, Hilda. E também nossa irmã Raquel Cruz colocou aqui, ó, atalaia. O que é atalaia? É alguém que avisa as pessoas que precisam deixar o pecado e obedecer a Deus. Amém. É verdade, é verdade. Muito bem. Parabéns, Raquel. Tirou 10 aí, né, da tarefinha de casa. Atalaia é justamente isso, pessoal. É aquela pessoa que está lá, ó, para avisar, né, para nos avisar, para nos alertar. Olha, você está se desviando, você está saindo, né? Precisamos ser atalaias e precisamos de atalaias em nossa vida, né? Para cada um avisar o outro. Ó, quando eu estiver me desviando do caminho, você vem aqui, ó, e puxa a minha orelha para eu voltar, né? E você também. E aí um vai puxando a orelha do outro, né? Todo mundo vai ser atalaia e todo mundo vai chegar junto no lar celestial. Que bênção. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação. Todos vocês continuem participando, continuem deixando suas mensagens, continuem mandando os poemas, né, Fernando? Eu quero ver poema também aqui da participação dos irmãos. No final, será que vai ter pré-poema hoje? Será que vai ter poema hoje? A gente vai saber no final. Fica até o final, que a gente vai descobrir se vai ter um pré-poema com biscoito. Gostei, viu, João? Semana passada teve um pré-poema com biscoito que eu fiquei pensando até hoje aí no biscoito, né? Muito bom, muito bom. Hoje será que o pré-poema é com chá? Né? O chá na caneca de barro? Olha aí, né? Não sei. Mas beleza, pessoal. Vamos lá, deixar de papo aqui. Vamos começar a falar de Ezequiel, capítulo 6, uma bênção, né? Mais 5 capítulos lidos aí no grupo de leitura bíblica, muitas visões, muita coisa para a gente meditar. Eu já quero começar aqui com Fernando Pinheiro, falando, Fernando, o que foi que te chamou a atenção aí em Ezequiel, no capítulo 6, Fernando? Muito bom. Eu quero saber se João quer fazer a introdução, né? Que ele sempre diz, olha, bom lembrar... É bom. As profecias, né, João? Idolatria de Israel... E é interessante, eu gosto muito, acho interessante quando o João fala isso, né? E, exatamente, Daniel, capítulo 6, o que me chamou a atenção, tudo, né? Mas eu destaquei aqui o versículo 2, 3 e o versículo 7. O 2 e o 3 eu vou ler aqui para a gente, ver aqui o que ele diz. Ele diz, filho do homem, volte o seu rosto para os montes de Israel e profetize contra eles, dizendo, montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor, Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales. Eis que eu mesmo trarei espada sobre vocês e destruirei os seus lugares altos. Eu destaquei esse ponto aí, porque a gente vê aqui que Deus, ele se revela, ele diz que ele mesmo vai destruir, ele vai agir. Então, esse agir de Deus é para que todos saibam que ele é Deus. Vamos ver aqui no versículo 7. Ele diz que vai destruir, vai fazer ele mesmo, né? Versículo 7, ele diz aqui, olha, os mortos cairão no meio de vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Então, Deus aqui, ele quer que todos saibam que ele, e somente ele, é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor, né? Ele conclui isso no verso 7, e aí me chama a atenção, porque o próprio título diz, né? Profecia contra a idolatria de Israel. Eles sabem que eles são idólatras, eles eram idólatras, e Deus chega ao ponto de dizer que ele mesmo ia agir. E o agir de Deus era para chamar a atenção, para que eles entendessem que Deus, só Deus, é o Senhor. E nós também precisamos saber disso, né? Eu acho interessante porque a profecia que foi para aquele povo, há tantos anos atrás, serve para nós hoje. Nós precisamos saber que só Deus, só Ele é o nosso Senhor, só Ele pode nos socorrer. E nós não devemos nunca esquecer disso. Então, foi esse ponto que me chamou a atenção, né? Sabendo que todo o capítulo é muito interessante.
Amém, amém. Valeu, valeu, Fernando. É isso aí, né? Para que todos saibam que eu sou o Senhor. É muito forte, né? É muito forte essa frase. Será que a gente sabe mesmo, né? Eu quero fazer uma pergunta a você que está ouvindo. Você sabe mesmo quem é o Senhor? Você sabe quem é o Senhor verdadeiro? Né? Porque uma coisa é a gente ouvir falar, né, Fernando? Uma coisa é, mas será que na prática, né? Na prática, quem é o Senhor da sua vida? Uma coisa é a gente confessar, né? Eu lembrei daquelas palavras de Jesus, né? Nem todo que me diz Senhor entrará, né, no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, é bom que a gente saiba, né? Oi, Fernando, pode falar. É interessante que Deus age, né? O agir de Deus, se a gente não entender o contexto, a gente vai dizer, mas que Deus é esse? Como já vi algumas pessoas falarem, que Deus é esse? Que faz isso? Mas a gente começa a compreender que o desejo de Deus é que a gente entenda que Ele é o Senhor, que Ele é quem pode nos suprir, nos ajudar, nos socorrer. Ele é quem pode fazer isso para o nosso próprio bem. Perfeito. Então, é interessante que a gente leia o texto, mas também compreenda, né, o contexto, para a gente saber a bondade de Deus. É verdade, ele é nosso Senhor, mas não aquele Senhor no sentido, né, que as pessoas pegam sem contexto, né, e diz, ele é um Senhor, ele é carrasco, ele quer, né, não é aquela relação de Senhor-escravo, não, pelo contrário, é o Senhor que cuida de nós, né, é o Senhor que se a gente obedecer, se a gente seguir os caminhos dele, só quem vai sair ganhando é a gente mesmo, não é verdade? É diferente essa relação desse nosso Senhor, mas precisamos ter em prática realmente isso em nossa vida. Valeu, Fernando. Olha aí que destaque maravilhoso de Fernando. E agora vamos para o destaque maravilhoso também de João. Fala aí, João, teu destaque. Se você caiu nesse canal agora, você está vendo 3 servos, cada um tem um conteúdo para lhe dar, foi feito na abertura, só é você voltar e você ficou curioso, eu quero te dizer que a Bíblia são 66 livros, então são 66 livros, a gente vai agora para um texto, para um livro que é Ezequiel, um profeta, um sacerdote que foi levado, tá certo, para o cativeiro, e ele vai falar do pecado, da idolatria, então é esse o desenho. Então, você deve voltar no canal lá e ver o capítulo 6 inteiro. Aqui eu só vou dar um versículo, um destaque, como a gente trabalha aqui. Então, o versículo que eu separei foi o versículo 1º, capítulo 6 de Ezequiel, diz, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, e aí continua, no versículo 3 diz, montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor Deus. E foi justamente o que Fernando e você, e eu fico aqui perguntando, você tem escutado a voz de Deus? Como Deus fala hoje? Quais são as promessas de Deus para você? Uma dica para hoje, porque cada capítulo tem várias mensagens, mas para você que chegou agora, a minha exortação, o meu encorajamento para você, meu querido ouvinte, ouçam a palavra de Deus, tanto você, quanto eu, como todos. Aquele que já é fiel aqui no livro de Ezequiel conosco, quanto você que chegou agora. Todos nós vamos ouvir, né? Ouçam a voz de Deus. Esse é meu encorajamento e meu destaque para esse capítulo 6. Amém, Daniel? Bênção, amém, bênção. Vamos ouvir, né, pessoal? Vamos ouvir a voz de Deus. Isso é uma coisa recorrente, né? Na verdade, toda vez que a gente vai estudar algum livro de algum profeta, né? Seja qual for o profeta, né? Sempre vai ter essa mensagem. Ouça a voz de Deus, é muito importante. E muitas vezes a gente ouve tantas coisas no mundo e não ouve a voz de Deus. Então, precisamos nos atentar para isso também, com certeza. Beleza, que bênção. Olha aí, pessoal, capítulo 6 debatido aqui, meditado mais uma vez, relembrado, né? Gostei de relembrar aí do que vocês trouxeram pra gente, pessoal. Continue sempre, ó. Cada vez que a gente lê a palavra, a gente lê uma vez, lê outra vez, a gente aprende uma coisa nova. Sempre vai ser assim, né? Não ache que, eu já li Ezequiel uma vez, leia de novo, né? Leia de novo, como a gente faz aqui, lê o capítulo de novo e a gente, com certeza, sempre vai ter algo para aprender de Deus. Que bênção. Vamos lá, então, para Ezequiel capítulo 7. Ezequiel capítulo 7, qual foi o seu destaque aí, Fernando? Que foi que te chamou a atenção nesse capítulo? Ezequiel 7. Interessante. Aqui na NAA, né, diz, o fim chegou, o título, né? Eu leio o título porque é interessante a gente, às vezes,
lê o título, já começa a ter noção. É legal o título, eu adoro ler o título, adoro ler o título também. Eu peguei uma tradução aqui também, a nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia Despertar, que os irmãos podem usar também. É interessante que, ao estudar, a gente pegue várias traduções, porque a gente vai fazendo, vai apanhando conhecimento, né? As traduções, elas nos ajudam nisso. Aqui diz, o fim está próximo. Então, o fim chegou, o fim está próximo. E eu escolhi aqui, no capítulo 7, o verso 26, que eu vou ler para vocês na nova tradução da linguagem de hoje. Só lembrando que no anterior, a gente viu, né, no capítulo 6, eu destaquei aqui, quando Deus, ele começou a agir, né? Agindo, dizendo que ele próprio ia agir contra o povo, para o povo saber que ele era Deus, né? Que ele era Deus. No capítulo 7, verso 26, veja o que diz aqui, na nova tradução da linguagem de hoje. Diz aqui, haverá desgraça após desgraça, e más notícias em cima de más notícias. Vocês pedirão que os profetas expliquem o que eles estão vendo que vai acontecer. Os sacerdotes não terão nada para ensinar ao povo, e os velhos não terão conselho para dar. Então, veja o que aconteceu aqui. Coisas, depois que Deus começou a agir, né, vai acontecer desgraça após desgraças. E o povo, né, eles estão buscando os profetas para saber o que vai acontecer. Mas os profetas, os anciãos, não vão saber orientá-los. Interessante, né? Eu vejo aqui, irmãos, que tão grande o medo, né, desespero, que as pessoas começaram a buscar os profetas. Começaram a procurar saber o que vem pela frente. E eu fico pensando, Daniel, João, você, irmão, que está nos ouvindo aí, por que será? Eu estou falando isso, mas me referindo a mim mesmo. Por que será que a gente só fecha a porta, né? Só quer fechar a porta depois do caso consumado, depois da coisa ter acontecido. A gente só quer resolver os problemas quando eles já estão fora do controle. Aqui, as pessoas estavam desesperadas. E aí começaram a procurar os profetas. Por que não procurou antes? Procura Deus antes. Busca Deus antes de as coisas acontecer. Mas aqui foram buscar os profetas, não foi nem a Deus, né? Para procurar saber o que ia acontecer. Provavelmente, eles queriam se prevenir, procurar algum plano B para sair das situações indesejáveis. Mas os profetas, os anciãos, não sabiam o que ensinar a eles, o que explicar. É interessante como a gente precisa, né? Antes de sofrer, de chegar ao desespero, a gente buscar a Deus. Foi esse o meu destaque, né? E, como digo sempre, é muita coisa para a gente destacar, mas esse foi o meu destaque que eu achei mais interessante nesse capítulo 7. Amém, amém. Que bênção, Fernando. É verdade, né? A gente só tem essa mania de procurar a Deus depois que já deu errado, né? Deu tudo errado, a coisa está piorando, é que a gente se volta para Deus. Nesse caso aí, se volta para os profetas quando já é tarde demais, sabe? Eu acho que é importante a gente lembrar disso, pessoal. Vai ter um momento que vai ser tarde demais, né? Vai ter um momento na nossa vida, né? Deus, ele não está disponível para sempre. Ele não vai estar disponível para sempre. A gente sempre acha que vai ter todo o tempo do mundo. Amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã eu decido, né? E a gente sabe que pode não ter amanhã, pode não dar tempo mais para cada um de nós, sabe? E eu lembro da passagem que diz, né? Busque a Deus enquanto ainda se pode achar, tá certo, pessoal? Então, ó, não deixe para depois, não deixe para, né, quando acontece uma besteira, procure antes, né? Vai ser tão bom, como eu falei. Todas as bênçãos de Deus, todos os avisos de Deus é para o nosso próprio bem, não é para o bem dele, não. Ele diz as coisas para a gente mesmo usufruir, tá certo, pessoal? Então vamos, né, sempre praticar isso, buscar a Deus antes. Gostei, Fernando, que bênção. E aí, João 3,16, qual foi aí a sua meditação de Ezequiel 7? Ezequiel 7, é bom relembrar que se você chegou aqui no canal, vamos ver agora o fim
está próximo e vamos ver os castigos, né, para o povo de Deus, tá bom? Eu separei o versículo 1, capítulo 7, versículo 1, onde está escrito: a palavra do Senhor veio a mim dizendo. E o versículo 2, filho do homem, assim diz o Senhor Deus a respeito da terra de Israel. Chegou o fim chegou sobre os 4 cantos da terra. E aí, eu quero perguntar para você, meu ouvinte, o que Deus está falando para você de novo? De novo, né? Quando será o fim? Quando será o fim da sua vida aqui na terra? E a pergunta fundamental: você está preparado para a volta de Cristo? Porque se estamos caminhando para a nossa ida ou a volta dele, devemos estar preparados. Então, como eu me preparo? Olha, estudando a palavra, orando, em comunhão, como foi já falado aqui, um fala com o outro, um ajuda o outro, puxa a orelha, né, do atalaia. Então, é todo um processo, mas é um ajudando ao outro a ser mais parecido com Jesus. Então, a minha exortação para você hoje é: esteja preparado para a volta de Cristo. Esse é meu encorajamento para hoje. Amém, amém. Coisa boa. Olha aí, pessoal. Esteja preparado, né? É verdade, João. A gente não sabe quando vai ser o fim, né? Deus está falando de novo e mais uma vez com a gente, e o fim pode ser a qualquer momento, tá certo, pessoal? Pode chegar essa palavra aí de Ezequiel para você hoje mesmo, né? Acabou, né? Pode ser que minha vida acabe hoje também, a sua vida acabe hoje, amanhã, a gente não sabe, né? A gente pensa que sabe, né? A gente pensa que tem esse controle, mas aí, ó, se prepare para a volta de Deus, pode ser a qualquer momento. A gente não sabe o dia nem a hora, mas existe, né? Esse dia está marcado. Então, cada um de nós, que a gente esteja preparado para essa volta, né? Como ladrão, né? Como Jesus falou, né? Vai vir como ladrão à noite, quando a gente não espera. Que maravilha! Olha aí quantas mensagens, pessoal. Podemos meditar mais ainda, né, desse livro maravilhoso de Ezequiel. E a gente já pode, então, ir para Ezequiel, capítulo 8, né? Foi um dia que eu lembro, né, que eu fiz live, teve live, o povo participou, né? A gente leu juntos também sobre essa visão de Ezequiel, muito interessante, não foi, Fernando? Essa visão aí de Ezequiel, coisas horríveis nessa visão, não foi, Fernando? Conta aí pra gente. Interessante e triste, né? Ao mesmo tempo. Não é? Triste. É interessante. Eu escolhi exatamente o versículo 18. Mas antes eu queria só lembrar aqui, como o João sempre diz, né? Lembrar que no versículo, do capítulo 7, né? No capítulo 7, eu chamei a atenção aqui, me chamou a atenção, foi o 26, quando o povo, Deus diz, né? Que não tem mais jeito quer dizer, que vai ter miséria sobre miséria, porque os anciãos e o líder foi procurar o profeta. E aqui, no verso 1 do capítulo 8, né? É exatamente quando os líderes e anciãos, ele vai buscar o profeta. E aí o profeta tem aquela visão, né? Que ele diz aqui, a visão, né, do profeta Ezequiel, a segunda visão de Ezequiel. Então o profeta tem visões, e visões terríveis, né? Visões das maldades, das idolatrias, das abominações que o povo estava praticando. Porque eu vou falar aqui uma coisa interessante. Muitas vezes, as pessoas procuram uma pessoa mais experiente e pede orientação, mas esquece de observar o que está fazendo. Então, aqueles homens foram buscar falar com o profeta, mas eles não se tocavam que estavam no caminho errado. Às vezes a pessoa está fazendo as coisas de uma forma tão costumeira e tão acompanhando tanto que já pensa que está normal. E aí o profeta teve a visão e viu toda a desgraceira, vou logo falar assim, que estava acontecendo. Deus mostra ao profeta, para que o profeta pudesse, né, se posicionar. E no versículo 18, veja aqui o que é que Deus deixa claro. Deus diz, por isso, depois de o profeta ter tido as visões de tudo que estava acontecendo de errado, Deus diz, por isso, também eu
os tratarei com furor. Os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei, ainda que gritem aos meus ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Foi a resposta de Deus. Mas antes, Deus mostrou para Ezequiel, né? Ezequiel teve a visão para conseguir enxergar tudo aquilo que estava acontecendo. Eu não sei se Deus queria deixar o profeta a par de tudo, para que o profeta não lamentasse, né? Não fosse chorar também como o outro, né? Pedir a Deus socorro. Deus mostrou tudo a ele. Olha, eles estão fazendo isso, eles estão fazendo aquilo, eles estão são indecentes, são idólatras. Então, eu também, né, os tratarei com furor. E não adianta gritar que eu não vou ouvir. Quando Jesus disse que eu não vou ouvir, não os ouvirei, a gente sabe, né? Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. É claro que ele vai ouvir. É claro que ele está ouvindo, mas só que ele não vai poder atender ao pedido das pessoas, porque ele sabe que eles não estão sendo sinceros. Então, irmãos, foi esse o ponto que me chamou a atenção, né? E só lembrando aqui, os gritos, né? Interessante, porque eu fiquei pensando, Deus sempre ouviu os gritos dos cansados, oprimidos, né? Eu fiquei lembrando do cego na entrada de Jericó. Jesus, filho de Davi, vem, né? Eu ouvi o clamor do pai que levou o filho que estava endemoniado, né? A gente lembra que... A gente pode dizer, mas espera aí, será que Deus não vai ouvir os gritos da... Claro que ele vai ouvir, mas ele só vai ouvir quem estiver disposto a ser transformado, a mudar, né? A ter uma nova vida. Então, Deus ouve. É claro que ele ouve, né? Mas a gente precisa realmente estar disposto a mudar. Por isso que é bom a gente ler os contextos, entender todo o que está acontecendo, para a gente não ficar pensando, peraí, Deus ouve ou não ouve, né? Peraí. É verdade. Por quê? Deus vai renegar quem grita por ele? Claro que não vai renegar. Jesus nunca deixou para trás alguém que clamou por ele. Porém, Deus aqui está dizendo, olha, diante da situação, diante das coisas que vocês estão fazendo, eu não vou ouvir vocês. Interessante, né? Foi esse meu destaque, Daniel. Exatamente. Valeu, Fernando. É isso aí, né? Olha aí, pessoal, muito importante essa reflexão, né? Porque muitas vezes tem pessoas, né, Fernando, que acham que Deus, ele ouve tudo. Tem na Bíblia dizendo que o que você pedir a Deus, ele faz, né? O que você pedir a Deus, ele faz. Se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, pedireis, né? E você... Não é assim, né? Deus, ele não ouve tudo nesse sentido, né, pessoal? Ele só ouve aquilo que você pede realmente com disposição para mudar, com disposição para mudar a sua vida, querendo servir a ele, né? O que é que você tem pedido? É para usufruir, né, nos prazeres carnais, ou é para você fazer a vontade dele, né? Então, tudo isso é um contexto, né, que o Fernando está dizendo, tá certo? Do mesmo jeito, as coisas que ele não ouve também, ele não ouve no contexto de, não vai ter mudança, não vai ter mudança. Então, Deus, ele não vai, é como se Deus virasse o rosto pra gente, né? É como se Deus, aquela pessoa não quer nada com Deus, aquela pessoa não obedece a Deus, não quer se arrepender. Então, ele vai virar as costas para a gente. Ele não vai, como eu falei, perder tempo com essa pessoa, porque, né, Deus quer todo mundo com ele, mas se a pessoa não acredita nele, o que é que ele vai fazer? Né? Ele não vai forçar a pessoa a acreditar, e por isso ele não ouve nesse sentido aí que Deus realmente não ouve. Muito legal, Fernando, a reflexão aí de Ezequiel, capítulo 8, e agora tenho certeza que tem uma reflexão top aí com João 3,16. Fala aí, João, pra gente. Olha, a idolatria tá aí, né? Em Jerusalém tá virada. Eu separei o versículo 5, onde diz, ele disse, filho do homem, olhe para o norte. E o versículo 6, então ele me disse, filho do homem, você vê o que eles estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel faz nesse lugar. Eu peguei esse texto e eu fiquei pensando, para que lado eu estou olhando? Para que lado você está olhando? Você pensa, né? Deus, ele dá uma direção. Ele disse para a esposa de Ló, não olhe para trás, né? E ela olhou, né? Interessante, quando Deus diz algo, né? Então, quando Deus dá uma ordem, olhe para o lado, e hoje, você, nós devemos ter só um alvo, um só olhar,
é olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olha somente a ti. É quarta-feira, viu? Quarta-feira, 16h30, na conta Boa Vista, tá certo? Então, para que lado você está olhando, meu ouvinte? Não é? Os seus olhos estão focados na pessoa de Cristo? Onde está o santuário de Deus hoje? É interessante. Então, o meu encorajamento, a minha direção para você é: olhe para Deus sempre. Nunca tire os olhos do nosso Salvador. Fixa os olhos na pessoa de Cristo. Não olha as coisas. Pedro estava olhando para Cristo andando sobre a água. Quando ele olhou, não é? Aí tirou o olhar de Cristo, aí ele afundou. Mas Cristo, com sua graça e sua misericórdia, ele resgata. Então a mensagem para hoje é: foca, não olha para Daniel, para Fernando, para mim. Eu não sou modelo, o modelo só é único, é Jesus. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Esse é o meu, o seu Salvador. É Jesus, a nossa esperança. Aê, maravilha, boa, Daniel, Jesus, maravilha, a nossa Daniel. esperança. É isso aí, focar nele, né, João? Olhar sempre para ele, né? Não desviar o nosso olhar, que quando a gente desvia o nosso olhar, né? Quando a gente dá atenção a outras coisas, geralmente não dá certo, né? Geralmente a gente afunda mesmo. Acontece muito isso na igreja. Muitas vezes a gente está na igreja, numa congregação, e a gente foca em tanta coisa, né? Foca em tantos detalhes e esquece de olhar para Jesus Cristo, né? Acontece mais comum do que a gente imagina, mas acontece mesmo. Valeu, João, valeu, que mensagem maravilhosa, pessoal. Ezequiel 8, eu também queria lembrar a imagem, né? Eu achei muito interessante, eu queria relembrar aqui com vocês a imagem que causa ciúme de Deus, né? É o capítulo que fala que Deus sente ciúme de nós. E aí é mais uma vez aquele contexto, né, que o Fernando sempre fala aqui pra gente. Veja, a gente sabe que ciúme não é bom, né? A gente sabe que, né, o ciúme, lá em 1 Coríntios 13, diz que o amor não tem ciúmes, né? Isso aí você pode dizer: Daniel, como é que o amor não tem ciúmes e Deus tem ciúme? É em outro sentido, né? Tá vendo? Não, é o contexto que a gente tem que pegar, né? Não pega só, né, o versículo isolado, né? Deus, ele sente ciúme no sentido que Deus, ele quer 100% da nossa atenção. Deus é para ser adorado na sua totalidade, tá certo, pessoal? Ele não divide realmente a glória dele com ninguém, né? Deus, ele tem que ser o único em nossas vidas. Não adianta você querer dizer: ah, Daniel, eu amo a Deus e amo também o meu trabalho. Não. Eu amo a Deus, mas eu amo também meu futebol. Não. Eu amo a Deus, mas eu amo também o meu videogame. Não. Eu amo a Deus, mas eu amo o dinheiro também. Não, não existe essa de dividir, tá certo, pessoal? Porque não dá certo. Deus já sabe que não dá certo, né? Ele já sabe que ou você serve um e agrada o outro, ou ao contrário, não tem como agradar duas coisas. Então Deus deixa claro, ele tem ciúme porque ele olha pra gente e fica triste, né? Ele olha pra gente adorando outras coisas, confiando em outras coisas, buscando outras coisas, e ele aqui lá, ó, à disposição da gente, né? Olhando pra gente, querendo nos ajudar, querendo nos abraçar, o amor que ele derramou por nós, e a gente, né, se virando, sabe? Tinha pessoas lá em Ezequiel 8 adorando o sol, veja, adorando o sol, ou seja, em vez de adorar o Criador, estava adorando o que ele criou, né? Estava adorando a criatura e não o Criador. Quem criou o sol foi Deus, mas em vez de adorar a Deus, estavam adorando o que ele criou. Então, isso é importante, pessoal. Deus, ele quer a nossa vida, 100% da nossa vida. Não adianta querer tentar dividir, porque não vai dar certo. Se você está tentando servir a Deus, está tentando ser cristão, mas querendo ainda ficar no mundo, agradar ao mundo também. Ah, Daniel, eu consigo também agradar ao mundo. Não consegue, né? Com certeza você não consegue, e Deus já fica lá com esse ciúme, né? Nesse sentido de querer que você volte para ele, querer que você dê atenção 100% a ele, tá certo? É bom lembrar aí esse ciúme de Deus, que não é o mesmo ciúme que tem lá em 1 Coríntios capítulo 13, tá certo? Combinado? Vamos então para Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, agora eu quero inverter, agora eu quero começar com João 3,16, falando aí do capítulo 9. Como é que foi aí, João, capítulo 9? Capítulo 9, eu separei o versículo 9, então 9, né? Então 9. Me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é
excessivamente grande. Excessivamente grande me chamou a atenção. Excessivamente grande. Já imaginou? Excessivo já é excessivo. Não é? Já, e grande, É o né? grande do grande. É o grande do grande, né? É difícil, né? E aí o versículo 11, então o homem que estava vestido de linho e que tinha um estojo de escriba à cintura relatou, fiz como me ordenaste. Mas veja, quando há essa excessividade, né? Alguns, no versículo 9 diz, eles ainda dizem, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. E aí eu quero trazer a ideia para você, meu amado. Deus, ele não abandona ninguém. Pelo contrário, Deus, ele é abandonado. Deus não abandona Verdade. ninguém, não. Né? Deus não abandona ninguém, certo? Agora, a maioria abandona Deus. O que eu quero trazer? A ideia, o pensamento. Olha, por que Deus abandonou você? Faça uma reflexão. Por que foi que Deus abandonou você? Tem algum motivo. Deve ter. Então, o motivo que separa você de Deus é o pecado. O que é que você deve fazer? Deixar o pecado, idolatria, tudo isso que nós estamos falando desde o início e se arrepender. Confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E aí você vai ao batismo, você morre, você vai para a água, e aí quando você vem, o dom do Espírito Santo e fica conosco, esperando a volta. E aí o Senhor vai fazer o quê? Morada. Vai fazer templo e morada do Espírito Santo, vai ser você. Agora, ele, Deus, ele não abandona ninguém. Sabe por quê? Porque João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Maravilha, Daniel. Coisa boa, é isso aí, pessoal. Esse é o plano de Deus para cada um de nós, com certeza. Fica de olho, né, nesse excessivamente grande, né, o grande do grande, né, como o João falou aí. Fica de olho, é muito importante a gente relembrar, com certeza, essa mensagem também de Ezequiel, capítulo 9. E você, Fernando, o que tem para a gente aí de Ezequiel 9? Qual foi o seu destaque? Interessante, né? Excessivamente, né, João? Cada coisa, realmente, para Deus agir assim, como ele manda agir aqui, precisava ser grande, porque Deus, ele é longânimo, né? Ele é paciente. É interessante o versículo 9, eu vou partir do início aqui, quando Ezequiel, né? Ele ouve o Senhor dizer em alta voz, venham cá, no versículo 1, os que vão castigar a cidade, tragam as suas armas de destruição. Então, ele chama homens para destruir a cidade, né? Homens que a gente sabe que eram homens guiados por ele, talvez anjos, não sei explicar, mas é interessante, o irmão souber aí, está nos ouvindo, pode explicar isso para a gente aí, pode deixar aí nos comentários. Mas ele chama esses homens, né? E manda castigar o povo. Viu que anteriormente a gente lembrou, no capítulo 8, que chegou o fim, né? Tinha chegado o fim, e agora ele manda castigar, certo? Ele dá ordem para castigar, porque o pecado estava excessivo, né? Estava além do normal. Aí eu escolhi aqui, para a gente fazer uma breve reflexão, o verso 6, né? O verso 6. Quando ele diz aqui, veja, ele mandou castigar, né? Castigar o povo, chamou os homens para castigar o povo com as suas armas. Ele diz aqui no verso 6, matem os velhos, os moços, as moças, as mães e as crianças, mas não toquem em quem tiver com o sinal na testa. Comecem aqui pelo templo. Irmãos, a maldade, a idolatria, a perversidade estava tão grande que ele disse, comece aqui pelo templo. Comece matando aqui pelo templo. Né? Matem crianças, matem moças, mulheres, saia matando todo mundo. Mas eu achei interessante aqui que ele disse, ainda no versículo 6 aqui, no final, né?
Começa aqui pelo templo. Aí eles começaram a matar os líderes que estavam ali na frente do templo, né? Mas ele diz aqui, na frente do templo. Deixa eu pegar aqui, ele diz, deixa eu pegar aqui no versículo, mas ele diz, não matem aqueles que tiver a marca na testa, né? Então, ele diz para que não, os que tivessem a marca na testa, eles não matassem. Deixa eu só pegar aqui para a gente dar uma comentada. Você que está aí, eu estou com a nova tradução da linguagem de hoje. Vou ler aqui novamente. Matem os velhos, os moços, matem as moças, as mães, as crianças, mas não toquem em quem tiver o sinal na testa. Então, comece pelo templo, mas não toquem em quem tiver o sinal na testa. Que sinal é esse, irmãos? Que sinal é esse? Não vamos aqui criar situações, mas imagino eu que seja a comunhão com Deus. Aquele que tem a comunhão com Deus, que está ligado a Ele, que está em harmonia com Deus, que está fazendo a vontade de Deus, esse é marcado. Esse é marcado. Verdade. Esse é marcado, já é marcado. Quando o inimigo vier, ou o justiceiro vier, que olhar para ele e dizer, esse aí não, esse tem a marca. E é possível até que o irmão, a irmã, diga, mas que marca é essa que eu não tenho marca nenhuma? Né? Mas Deus conhece todos. É como o rei falou, né? Olha, quando eu estive aqui, tu me deste de comer, me deste de beber. Aí, mas senhor, eu não lembro. E aí vai dizer, não, quando fizesse com um dos pequeninos, fizesse comigo. Então, aqui nesse é outro contexto, mas eu imagino que quem vive uma vida decente, uma vida digna, temente a Deus, buscando estar em harmonia com a vontade de Deus, esse vai estar marcado com a marca, que nós podemos dizer, que vai lhe trazer benefícios. Quando vier a justiça divina, vai dizer, isso aí não. Então, eu achei muito interessante o contraste. Os religiosos, né, eram os primeiros, começou pelo templo. Então, como estava triste, né, a idolatria, como estava complicado aquele povo. Então, a ordem de Deus era castigar todos, sem poupar ninguém, somente aqueles que estivessem em comunhão com Ele. Então, é um convite para a gente, vamos buscar ter comunhão com Deus, né? Eu sempre digo, irmãos, é um desafio, João, é um desafio, Daniel, a gente nos manter na linha com Deus. Mas esse estudo, os irmãos que estão aí ouvindo aí, esse estudo, a leitura, cada estudo que a gente faz, isso nos ajuda a perseverar até o fim, para naquele dia a gente ser poupado, né? Então, foi esse meu destaque. Eu achei muito interessante isso. Muito bom, muito bom. Valeu, Fernando. É verdade, né? A idolatria estava excessivamente grande, né? O castigo estava vindo, mas é um ponto importante, né? Ó, quem está em dia com Deus, né? Quem está em comunhão com Deus, quem está buscando a Deus, não tem com o que se preocupar. Não vai ter com o que se preocupar. Você pode ficar tranquilo, né? Quem lê a Bíblia vê castigo, vê destruição, fala sobre inferno, fala sobre um monte de coisa, mas se você está com Deus, ó, você está tranquilo, porque você sabe que você está marcado na lista de Deus, seu nome está escrito no livro da vida. Então, ó, a gente não tem com o que se preocupar, basta andar em comunhão, basta andar buscando. Ah, Daniel, quer dizer que eu tenho que ser perfeito? Quer dizer que eu tenho que ser santo, né? Como a gente diz, naquele sentido de ser santo, ser perfeito, sem pecado? Não, Deus não quer isso. Ele quer, né? Mas ele sabe que a gente não consegue, o que ele quer é que a gente busque, né? Que a gente se esforce, que a gente busque a santidade o tempo todo. Você buscando, você procurando, né? Isso é suficiente, né? Crendo de verdade, né? Querendo fazer a vontade dele, com certeza você já tem a marquinha aí e não vai sofrer, não. Com certeza. Que bênção. Valeu. Olha aí, pessoal. Quantas coisas diferentes, né? A gente aprende lendo de novo a palavra de Deus, revisitando aí, né? Cada versículo, cada capítulo, né? E se você for ler de novo daqui a uma semana, tenho certeza que a gente vai, né? Se a gente fosse fazer outro Leia a Bíblia Cast, né? Desses mesmos capítulos, a gente iria falar outras coisas, né? Outras coisas iriam chamar a nossa atenção. Eu tenho lives de leitura gravada, às vezes 2, 3 lives do mesmo capítulo, e às vezes eu vou assistir
uma live que eu gravei 2 anos atrás, né? E eu fico vendo as coisas que eu falei daquele capítulo completamente diferente do que eu falei hoje, né? Sempre a palavra de Deus vai nos ensinando. Maravilha, demais, demais, pessoal. E aí, você está gostando do Leia a Bíblia Cast? Está gostando de meditar aqui, discutir com a gente? Então, ó, deixa seu like, tá certo? Não esquece de deixar o seu like, de curtir o vídeo. Não vai embora sem curtir o vídeo, né? Que é importante para a gente espalhar ainda mais esse projeto e a palavra de Deus para as pessoas, beleza? E agora vamos finalizar nosso debate de hoje, né? Com Ezequiel, capítulo 10, mais uma visão bem interessante aí de Ezequiel, capítulo 10, não foi, João? Fala aí pra gente. Eu tô achando que esse pessoal daqui é velho. Não, eu tava vendo uma live de 2 anos atrás, o outro eu tô com um programa aí 600, eu tô achando que esse pessoal aí é antigo, velho, viu? Né? Começou original, não foi? Olha só, o capítulo 10 fala sobre o castigo de Jerusalém, né? Então eu separei o versículo 18. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. O que eu quero exortar a você, meu irmão, minha irmã, volte na live do capítulo 10, 8 e 7, que você vai ter um conteúdo sensacional, é indescritível, vou dizer assim. Por quê? Porque no capítulo 10, quando levantaram suas asas, Daniel falou, né? E logo depois o texto veio e foi perfeito. Ele chega e disse, me arrepiei. E quando eu estava numa atividade, né? Eu estava em uma atividade, eu ouvi a live, ao vivo, né? E eu fiquei pensando, eu disse, mas rapaz, então, onde é a casa do Senhor hoje, não é? O que você tem visto, você tem visto a glória de Deus, meu ouvinte. O ponto que eu quero trazer é o do versículo 18. Então, a glória do Senhor saiu da entrada. Você vai entender perfeitamente quando você assistir a live do Ezequiel 10. Sem dúvida nenhuma, você vai entender perfeitamente, porque Daniel, ele tenta dizer, né, com suas palavras, mas logo em seguida o texto vem, e aí fecha tudo. Ou seja, o que você faz, meu ouvinte? Você faz para a glória de Deus. Eu acho que a marca é quando a gente faz tudo para a glória de Deus. A gente torna, Daniel, perfeito quando a gente faz tudo para a glória de Deus. Eu vou fazer isso, mas isso é para a glória de Deus, não é? O que eu vejo aqui agora, ao vivo, esse programa que você está vendo, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. É verdade. Porque a glória é quando eu, você, Fernando, todos nós, deixamos esse momento aqui de gravação, de comunhão, a gente poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas nós estamos aqui. E o que nós estamos fazendo aqui é tudo para a glória de Deus. Se você tiver dúvida, você assiste essa live de 2 anos atrás que Daniel disse. Aí você observa, aí você vai dizer, eita, há 2 anos atrás, Daniel estava fazendo essa live. Qual era o propósito? Lá mesmo vai dizer, para o louvor de Deus. Não é para engrandecer, nem a gente não está preocupado com pessoas inscritas no canal para a gente. Não, a gente está para o Senhor. A gente pede para você compartilhar, curtir e divulgar. Não é para a gente, não. A gente não quer nada. A gente quer a glória de Deus. A gente quer que você divulgue, curta, compartilhe para que outras pessoas venham conhecer Jesus, que é a nossa esperança. Então, o que eu digo para você hoje, nunca esqueça, faça tudo para a glória de Deus. Esse é o ponto, Daniel. Amém. Maravilha. Amém. Valeu, João, é verdade, né? Esse é o foco, né, de tudo que a gente faz, sabe, pessoal? Esse é o segredo, na verdade, né? Tudo que você fizer, se você pensar, qual é a sua motivação, né? Qual é a sua motivação do que você faz para Deus, né? Tem que ser para a glória dele, né? Para que esse trabalho aqui do Leia a Bíblia Cast, qual o objetivo? É para que ele seja exaltado, né? É para que Deus seja exaltado através desse trabalho. A igreja faz as coisas para que Deus seja exaltado. Tudo tem que ser essa motivação. Se você não tem essa motivação, tem alguma coisa errada, né? A gente precisa repensar. Valeu, João. Maravilha, pessoal. E realmente, ó, essa live aí de sexta-feira, você procura aí Ezequiel 10,
tá? Foi bem interessante, porque, como o João disse, às vezes eu fico falando, tentando explicar, linkar alguma coisa, porque eu vou lendo na hora ali ao vivo, né? E aí vai me vendo umas coisas na cabeça, eu vou falando, mas depois a própria palavra vai lá e pá, explica, fecha tudo. Aí eu disse, rapaz, eu estava aqui falando à toa, eu nem precisava estar falando, a própria Bíblia já explica pra gente. A Bíblia é maravilhosa, pessoal. É por isso que a gente diz, ó, leia a palavra, né? Leia que ela vai explicar. Você não precisa de A, de B, para te explicar, não. A própria Bíblia vai te explicar. Basta você ler, basta você, né, ter paciência, ler de novo, ler outro capítulo, ler outro livro, que ela mesmo se auto-explica. Até nisso Deus pensou para a gente, né? O versículo que João está falando, eu vou até botar aqui, ó, é o versículo 15, né, que eu estava lá vendo aqueles animais, aqueles seres viventes, e eu lembrando do capítulo 1 o tempo todo. Eu disse, rapaz, esses animais devem ser igual ao capítulo 1, deve ser parecido, deve ser a mesma coisa. E eu lá falando, explicando, e aí quando chegou no versículo 15, ó, Ezequiel 10:15 diz, estes eram os mesmos seres viventes que eu vi junto ao rio Quebar. Eu disse, pronto, fechou. Então, é exatamente, tirou minha dúvida, né? Se tinha alguma dúvida, a Bíblia vai lá e diz, ó aí, Daniel, toma aí, ó, não tem mais dúvida não, é isso mesmo, tá certo? Então, a palavra de Deus é maravilhosa. Eu sinto como se fosse realmente uma conversa, né? Eu sinto como se eu estivesse realmente conversando com Deus ali, e Deus vai me mostrando, e é maravilhoso. Assim, quando vem, né, o entendimento da palavra, né? Experimente isso também, faça a sua leitura, né? Como a gente diz aqui, faça a sua leitura, experimente essa sensação que, ó, só provando para você saber. Beleza? E você, Fernando, qual foi aí o seu destaque de Ezequiel, capítulo 10, Fernando? Ezequiel, capítulo 10. Eu vou fazer uma retrospectiva aqui para eu entender, para que o irmão entenda. Boa. Eu, na verdade, eu achei difícil, apesar da live e tudo, eu estive lendo, e eu achava difícil, porque o título aqui, ele diz, a visão, é o capítulo 10, né? A visão... Isso. Né? Das seres, brasas, né, de fogo. Das brasas de fogo, De fogo. E ele traz aqui as mesmas visões do capítulo 1, né? A mesma visão do capítulo 1. Praticamente você começar a ouvir, aí eu achei interessante, eu comecei a observar aqui. No capítulo 1, verso 26, né? Ele diz que ele tem a visão da glória de Deus. A visão da glória de Deus. E é maravilhosa, né? Você imaginar a visão da glória de Deus. No capítulo 2, né? Ezequiel é chamado para falar, né? Para falar para todos, para quem quer ouvir e para quem não quer ouvir. No capítulo 3, Deus manda ele falar, né? Para comer o rolo. Ele comia aquele rolo, lembra? Capítulo 3, come o rolo e tal. Isso. Né? E depois ele levar a mensagem. No capítulo 4, sabendo que o povo não ia ouvir, né, Deus muda estratégia e manda Ezequiel levar a mensagem em forma de teatro, lembra? Onde ele fazia encenação, assava o pão sobre esterco, tudo aquilo ali. E aí eu fiquei pensando, e no final do versículo 4, ele fala que, no capítulo 5, ele diz que 1/3 ia morrer de fome, 1/3 ia morrer à espada, e 1/3 seria espalhado, né? Então, vê só, no primeiro capítulo ele fala sobre a glória de Deus, e vem uma sequência de fatos, de acontecimentos, e a gente vê que as coisas só vão piorando, né? Piorando. Aí eu chego aqui no 10, e eu fico imaginando, a glória de Deus se afasta do povo, né? A glória de Deus, ela vai se deixar o templo, e aí a gente vê que todos esses acontecimentos, né, ela faz com que o Deus ele vá se afastando do povo, para que aquelas coisas que acontecessem, né? Aí podemos dizer, aqueles 3 casos que ele falou, morresse de fome, outro terço fosse morto à espada, outro fosse espalhado. Então, eu achei interessantíssimo, porque no início, a glória de Deus estava lá, né? E no final, a glória de Deus começa a se afastar do templo. Olha, é como se dissesse, não tem mais jeito. Esse povo não quer. Não está precisando, vou me afastar. Então, começa a se afastar, né? E a gente vai ver no capítulo, próxima semana, nos capítulos 11 em diante, a glória de Deus não só se afasta do templo, mas se afasta também de Jerusalém, da cidade, né? Então, é uma sequência de fatos que faz com que a glória de Deus ela se afaste. Eu fiquei imaginando um salva-vidas.
Ele está ali à disposição para salvar a vida de quem está ali, né? Então, ele se propõe, ele se coloca à disposição. Só que, vamos imaginar, os banhistas não querem saber, vão e entram no mar, e daqui a pouco anoitece, o salva-vida vê que não tem mais jeito, ou as pessoas somem de alguma forma, vê que não tem mais jeito e se afasta. Então, eu fiquei imaginando, talvez não seja uma ilustração muito própria, muito boa, mas isso me veio à mente, né? Estava ali a glória de Deus, que era o salva-vidas do povo, só que o povo permaneceu em desobediência total, né? E aí chega o ponto que a glória de Deus ela começa a se afastar para que se cumprisse as coisas que estavam previstas se aquele povo não mudasse, né? Então, eu vejo aí a mudança, vejo aí a glória de Deus saindo da presença do povo. E eu fico pensando, né, aplicando as nossas vidas, como nós precisamos nos manter firmes em nosso relacionamento com Deus, para que a glória dele não se afaste de nós, né? Às vezes a gente pode se achar autossuficiente em algumas coisas, e dizer, não, eu sou do poder, né? E começar a fazer as coisas do nosso próprio jeito. E aí, Deus insistentemente permaneceria até um certo ponto. Mas chega um momento que ele vai dizer, o fim chegou, como nós vimos lá, né? O fim chegou. E aí começa a acontecer as coisas que estão previstas a acontecer se o homem não se dobrar a Deus. E aí, a glória divina de Deus, ela se afasta. E é isso que vai acontecer aqui. A gente vai ver nos próximos capítulos, se Deus assim permitir. Eu achei interessante e achei muito difícil, né? Para a gente fazer. Eu acho um livro cheio de visões, né? E assim a gente precisa ler muito o contexto, entender bem, procurar compreender, pedir a Deus sabedoria para iluminar a mente. Não só para a gente entender, mas para a gente viver, né? Amém. Muito interessante. Amém. É verdade, Fernando. Não é um capítulo fácil, né? Os capítulos de Ezequiel, assim, realmente, se você for ler, né, assim, de bate-pronto, não é fácil de entender. Mas quando a gente vai lendo devagar, né? Quando a gente vai lendo, pegando o contexto aos pouquinhos, né? Vai chegando. Não vai ser, pessoal, na primeira vez nem na segunda, né? Que você vai ter o entendimento completo, né? Às vezes você precisa ler 5, 6 vezes, né? Às vezes daqui a um ano você vai ler e vai entender melhor, sabe? Tem muitos textos da Bíblia que eu só fui aprendendo, pegando depois de anos e anos lendo, né? E às vezes a gente quer, na primeira leitura, assim, pá, né? Já saber de tudo, né? Nossa mente, ó, lembra que nossa mente não é a mente de Deus, não, tá certo? Aí é um livro espiritual, e a nossa mente, ó, não é espiritual, né? A gente precisa se esforçar, mas Deus gosta quando a gente se esforça, né? Quando a gente tá aqui buscando, tentando, né, aprender os seus caminhos, tá certo, pessoal? Para finalizar Ezequiel 10, né, é bom lembrar que realmente ele fala da visão das brasas de fogo, né, Deus mandando jogar brasas de fogo para purificar, né, eu acho que simboliza muito a purificação, sabe, o fogo representa isso, né, a brasa de fogo, sabe, eu acho que era Deus olhando para a sua terra, olhando para o seu povo e dizendo, ó, esse povo precisa ser santificado, né, não tem jeito mais aqui, né, precisa passar por uma transformação, sabe? E depois que ele faz isso, ele diz, ó, tchau, né? Depois que ele manda a brasa de fogo, ele diz, ó, vou embora, né? Vão se purificar aí, que aqui eu não fico mais. E me lembrou, né, que realmente Deus, ele quer que a gente se santifique, né? Deus, ele não coabita com o pecado, Deus, ele não coabita com a imundícia, tá? Se a gente chegar no estado que a gente tá todo manchado de pecado, né, que a gente tá como um sepulcro caiado, Deus, ele não habita ali, ele não vai habitar no seu corpo, sabe, que hoje é o nosso templo, né, o templo do Espírito Santo, ele não vai habitar em você se ele tiver manchado. Deus, ele não coexiste com o pecado, com a mancha, tá certo? E a gente também só vai, acho que é importante a gente lembrar isso, a gente só vai entrar no lar celestial, a gente só vai entrar na morada eterna se a gente também estiver limpo, tá certo? E é por isso que a gente tem que passar por esses processos de provação, de santificação, para que a gente entre no santuário lá limpo, purificado, né? A gente vai passando por isso, né? Vários estágios até chegar lá no dia, né, que a gente vai entrar também, tá certo? Somente os limpos, né, de coração verão a Deus, diz lá no Sermão do Monte.
Mas valeu, pessoal. Que capítulo maravilhoso, né? Que bênção, né? Que semana de leitura maravilhosa. 5 capítulos para a gente meditar. Deixa aí nos comentários também, né? Se teve alguma coisa que te chamou a atenção, que a gente não falou aqui. A gente quer saber também aí, com certeza, a sua leitura. Importante demais fazer. Beleza, pessoal? Semana que vem tem mais Leia a Bíblia Cast com mais 5 capítulos de Ezequiel, se Deus quiser. E agora vamos para o poema e pré-poema. Tem pré-poema hoje, João? Como é que tá aí, João? A Bíblia é tão fácil que qualquer criança entende. E ela é tão complexa que os maiores teólogos ele não consegue descobrir. Então, preste bem atenção no que eu estou dizendo. Veja, a Bíblia ela é tão fácil que uma criança compreende perfeitamente. E ela é tão complexa que os maiores teólogos eles não conseguem chegar a um denominador. Ezequiel e o Antigo Testamento é apenas uma amostra de um povo que Deus escolheu para ele e que não funcionou pela rebeldia. Eu entendi o capítulo 10 quando a glória do Senhor saiu do templo, que arrepiou você e me deixou assim. Então, eu peguei isso. Eu acho que desde o capítulo 6 até o capítulo 10, a gente está vendo o povo excessivamente. Então, por mais uma criança ouvir nessa live, ela vai pegar excessivamente abominação, idolatria, não é isso? Agora, se quer um teólogo, aí você entra para saber todas as artes, os desenhos, o que foi que Ezequiel fez. Por isso que eu trago a ideia. Eu quero exortar você, meu irmão, minha irmã, a continuar firme na leitura. Possa ser que alguns achem difícil, mas vou trazer outro ponto, melhor ainda, outro ponto. Veja mesmo. Desculpa, Daniel, mas eu vou trazer outro ponto. Tranquilo. Se você conhece 5% da Bíblia, 5% da Bíblia, e você vive 1%, você está excelente. Tem pessoas que conhecem 100% de capa a capa e não vive nem 1%, é 0. Então, eu conheço 5, vivo 1. Bom demais. Quem conhece 100... se perde porque é muito fácil. Feito o encorajamento, aí a gente vai para a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Então vamos para o PP. Bem. Tá no resumão, então tem edificação. No Nomigão tem promoção. Participou do resumão, 5% de desconto na sua inscrição. Continue fiel, com ou sem biscoito, Ezequiel, serão 48. Avisa a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. E aqui, caneca de barro, chá de canela com cravo, deixa de ser brabo e seja o barro, que Deus ajeita o barro, conforme seja o caso. Vire o barro e deixa de ser brabo. Aê, boa, olha aí, teve o pré-poema com a caneca aí, com o cravo, com a canela, gostei, com o biscoito também, né, olha aí, o biscoito se manteve, né, pessoal, eu acho que deveria ter biscoito todo o PP aí, pra gente relembrar, né, dos 48 capítulos de Ezequiel. Maravilha, João, muito obrigado pelo pré-poema, pessoal, e só uma observação, né, que João falou, é verdade, pessoal, você pode escolher ler a Bíblia. Eu acho que essa frase que João falou aí resume assim, você pode escolher a Bíblia, ler a Bíblia de duas formas, ou você vai pelo fácil, ou você vai pelo difícil, né? A Bíblia, se você quiser, ela é fácil, né? Se você quiser entrar em detalhe, né? Saber, aí realmente, às vezes, a gente se complica um pouco mais, tá certo? Mas não existe jeito certo nem jeito errado, né? Existe o que você quer e buscar sempre a palavra de Deus, né? Que ela vai sempre se abrir para você, beleza? Com certeza vai ser uma maravilha. Valeu, João, pelo pré-poema e agora vamos para o poema. O que será que Fernando preparou para a gente hoje, Fernando? Gostei, João, do biscoito. Eu estou querendo biscoito aí, João. Daqui a pouco tem que pegar o biscoito, né? Eu fiz um poemazinho aqui para a gente recitar, que diz assim: quando chegar o fim, não adianta mais gritar. O desespero e o medo já não vale. Pedido de socorro e choro
ninguém vai escutar. Busque a Deus enquanto há tempo. Busque a Deus antes do fim. Ele é justo e está pronto. Não deixe para depois. Sua glória divina está aqui. Quando chegar o fim, não adianta mais gritar. O desespero e o medo já não vale. Pedido de socorro e choro, ninguém vai escutar. Ninguém mais será poupado, nem mesmo quem diz Senhor. Mas quem ouvir sua voz e fizer a sua vontade, vai provar do seu amor. Quando chegar o fim, não adianta mais gritar. O desespero e o medo já não vale. Pedido de socorro e choro, ninguém vai escutar. Não existe amor maior. Deus é muito paciente. Sua misericórdia é sem fim. Mas a decisão final, essa é uma escolha da gente. Amém, amém. Olha aí, é verdade, né? É uma decisão da gente. Que bênção, que poema maravilhoso. Valeu, Fernando. Fernando sempre faz o poema aí baseado na leitura da semana, né? Ele pega os trechos aí, faz essa obra de arte maravilhosa pra gente meditar. Valeu, Fernando. Valeu, João. Olha aí, vou deixar aqui uma proposta, viu, pro próximo Leia a Bíblia Cast. Eu quero que todo mundo aí em casa e a gente aqui também, tá certo? Fernando e João, ó, todo mundo com biscoito, viu? Eu quero todo mundo com biscoito aí, ó. Prepara o biscoito. Próxima gravação do Leia a Bíblia Cast, eu quero um biscoito aí, pra na hora que João falar, a gente dar uma mordida no biscoito e lembrar de 48, né? 48 capítulos. E você também, que tá em casa, viu? Quero ver todo mundo aí, ó. Domingão, quando sair o Leia a Bíblia Cast, pega o biscoito pra o resumão, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado a todos. Valeu, João. Valeu, Fernando. Valeu você. Continue com a gente. Continue lendo Ezequiel. Deus abençoe a todos. Até o próximo Leia a Bíblia Cast. Tchau, galera.